turma, mais uma vez nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Dessa vez nós vamos começar a falar sobre os problemas ambientais causados por ação humana, né? Problemas antrópicos, aqueles problemas que se agravaram devido às ações do ser humano dentro da natureza. Então nós temos um capítulo, que é o capítulo 12, chamado A Humanidade e o Ambiente, na página 263. Então nós vamos dar continuidade aí a partir desse conteúdo. É um assunto bem simples, que vocês vão ter uma dimensão assim bem melhor do que acontece na realidade, realmente. Então, em relação à humanidade e o ambiente, o que a gente sabe? Que o ser humano, ao longo dos anos, ele foi interferindo na natureza, nos recursos da natureza. E esses recursos, ao longo do tempo, eles vêm se tornando cada vez mais escassos. Nós vamos inserindo novas ações dentro dessa natureza, que não é uma coisa, é um processo natural. Por isso nós chamamos de ações antrópicas. Então, nesse caso aqui, a gente fala bastante de um conceito chamado de desenvolvimento sustentável. O que é uma coisa sustentável? O que é um desenvolvimento sustentável? É justamente eu interferir, ou seja, eu sobreviver nesse meio ambiente, eu utilizar os recursos que o ambiente me proporciona, só que de forma que eu possa permitir que esse recurso ainda esteja disponível para gerações futuras. Ou seja, é utilizar com consciência, não é eu sair usando, gastando todo o recurso hídrico possível e lá no futuro faltar essa água potável, essa água doce, né, digamos assim, para o consumo das futuras gerações. Isso vale para qualquer outro tipo de recursos, combustíveis não renováveis. Então, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, eu estou me referindo justamente a propor soluções, a propor novas ferramentas para que o ser humano continue existindo dentro desse ambiente, mas de forma consciente, de forma que eu não venha a destruir de uma vez o próprio ambiente em que eu vivo, interferindo até mesmo na minha própria sobrevivência. Então, quando eu falo disso, eu venho falando de alguns desequilíbrios, de alguns problemas ambientais que são vistos no nosso meio ambiente. O principal deles é em relação à poluição. Nós temos aí a poluição atmosférica, a poluição do nosso ar, a poluição do solo, a poluição dos recursos hídricos. Nós temos outros tipos de poluição, como a poluição visual, poluição audiovisual, né, no geral. Então nós vamos trabalhar principalmente sobre a poluição do ar e a poluição com contaminantes do meio aquático e também do nosso solo, através aí dos desperdícios, né, dos rejeitos que são lançados nesse ambiente. Quando eu falo em poluição do ar, poluição da nossa atmosfera, quem são os principais agentes poluidores? Nós vamos ter aí a liberação principalmente por automóveis, por queima, pela indústria, esses escapamentos, esses fornos, tudo isso, eles liberam através da queima produtos que são tóxicos para o nosso ar, para a nossa atmosfera, para o nosso ambiente. E um dos mais prejudiciais que a gente vai observar é justamente o chamado monóxido de carbono, que é produzido pela queima incompleta, quando a queima não acontece de forma total. Então, ao invés de liberar o gás carbônico, que é o dióxido de carbono, ele acaba liberando o monóxido de carbono. Outro agente também prejudicial é o ozônio. O ozônio nas camadas mais altas da atmosfera é excelente para formar a camada de ozônio que protege dessa entrada da radiação solar aí de forma parcial. Porém, quando ele se forma próximo à atmosfera, ele vai levar a várias disfunções, dores de cabeça, irritação dos olhos, do nariz, garganta, e aí nós vamos ter digamos assim, umas complicações respiratórias mais graves. Outros que podem se formar também, dependendo do tipo de queima que for eliminado, é justamente o dióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio, que nós vamos estudar aqui em qual área ele acaba interferindo. Um dos primeiros fatores que nós vamos falar é sobre a inversão térmica. O que é essa inversão térmica? Eu anotei aqui no quadro, vou mostrar para vocês, aí vocês prestem atenção direitinho aí, que a gente vai estar analisando.
inversão térmica, o que acontece? Naturalmente, nós temos aqui o solo, vou colocar aqui pra gente. Quem é que está aqui próximo ao solo? O ser humano, as moradias, os prédios, os carros, todo mundo aqui próximo do solo, as indústrias liberando os seus gases, assim como o escapamento dos carros e tudo mais. Normalmente, aqui embaixo, nós temos o ar sendo aquecido. Tá aqui, ó, próximo ao solo. Esse ar quente, ele tende a subir. Então, o ar quente sobe e junto ele vai levando quem? As impurezas do solo. Quando ele chega lá na camada mais alta, toda essa poluição, toda essa fumaça, ela vai se dissipar lá na camada mais alta da atmosfera aqui, ó. Então, ela não vai se espalhar próximo a nós. Ela vai subir como ar quente, esse é o processo natural. Sobe ar quente e quando chega aqui na camada de ar frio, forma uma barreira, porque o ar frio é mais pesado, forma uma barreira, e então todos esses poluentes aqui vão se dissipar nessa camada mais alta. Só que o processo de inversão térmica é um processo natural. E o que acontece? Uma corrente de ar frio desce e fica mais próximo do solo. Aqui é que está o problema. Quando essa camada de ar frio, ela desce aqui, ó, eu vou ter a camada de ar quente aqui ficando suspensa e essa camada de ar frio mais próximo do solo. Nesse caso aqui, ó, essa camada de ar frio, ela forma uma barreira. Esse ar mais pesado forma uma barreira. Então, ao invés desse poluente subir e se dissipar, ou seja, se espalhar na parte mais alta, mais longe de nós, ele vai se espalhar onde? Próximo do solo, próximo de onde nós estamos. Isso é comum a gente observar em algumas épocas do ano, a gente observa nos jornais, na cidade de São Paulo, na China também. O que acontece? Aquela neblina, aquela névoa escura, mas na verdade aquilo é poluição, ou seja, são gases poluentes. Então, esses poluentes, ao invés de se dissiparem na parte mais alta, ficaram retidos, foram barrados por essa camada de ar frio e aí acabaram se espalhando próximo do solo. O que isso vai acarretar para o ser humano e também para os diversos outros animais? Nós vamos ter problemas, principalmente respiratórios, bronquites, rinites, todas as doenças do sistema respiratório possível nós podemos desenvolver graças ao contato direto com esses poluentes aqui próximos a nós, além das cefaleias, né, as dores de cabeça dependendo da concentração desse poluente. Um poluente que eu falei ali, que é bastante tóxico, é o monóxido de carbono. Esse aqui é o dióxido de carbono, que a gente conhece como gás carbônico. Esse aqui é resultado da combustão incompleta, da queima incompleta do combustível. Então, o que ele forma? O monóxido de carbono. Por que esse elemento aqui, esse poluente, é tão prejudicial para nós? Porque ele vai ocupar o lugar do oxigênio lá na hemoglobina. Lá na hemoglobina, quem é que vai se ligar ao ferro? O oxigênio. E aí o ferro vai transportar o oxigênio para as diversas partes do nosso corpo. Quando eu entro em contato com o monóxido de carbono, esse monóxido de carbono vai fazer uma ligação muito forte com o ferro, tomando o lugar de quem? Do oxigênio. E aí pode me levar à morte por asfixia. Por quê? Porque eu não consigo mais assimilar esse oxigênio. Isso aqui é um fator de, digamos assim, de alerta e é prejudicial quando a gente observa você ligar um carro dentro de uma garagem fechada. Então você está lá dentro do carro, liga o carro, está no ar-condicionado ligado e o escapamento está liberando gases poluentes dentro de um ambiente fechado. Quando você sai do carro, aquela garagem fechada, ela está rica de poluentes. E dentre eles nós vamos ter quem? O monóxido de carbono. Quando você inala aquela poluição, você vai estar inalando também o monóxido de carbono. E o que vai acontecer? O monóxido de carbono vai se ligar ao ferro da hemoglobina, tomando o lugar que seria do oxigênio. E aí, ao invés de transportar oxigênio, o sangue vai transportar o quê?
monóxido de carbono e você vai morrer por asfixia. Outros poluentes que também são eliminados na atmosfera é o dióxido de carbono, gás carbônico, o metano e o dióxido de nitrogênio. O que acontece aqui? Esses gases aqui, eles estão presentes na atmosfera e eles ajudam a intensificar o que nós chamamos de efeito estufa. O efeito estufa também é um evento importante na natureza. É natural? É. É importante para a nossa sobrevivência? É. O que acontece no efeito estufa? O nome já diz, efeito estufa, aqui ó, na página 268. Vocês podem acompanhar e dar uma olhadinha aí. No efeito estufa, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui o solo e eu tenho a atmosfera. Essa atmosfera, ela ajuda a reter calor. Ou seja, quando a radiação do sol bate, ela aquece o solo e elimina calor para essa atmosfera. E essa camada da atmosfera ajuda a guardar, a reter esse calor. E é muito bom porque, se não tivesse essa atmosfera, o calor sairia, esfriaria a Terra e nós morreríamos congelados. Então essa atmosfera, ela mantém essa Terra aquecida e permite a sobrevivência. Então é um efeito natural. No efeito estufa, nós temos uma atmosfera que absorve esse calor, a gente costuma dizer transparente, né? A radiação, mas não é transparente ao calor. Então ela mantém o calor ali próximo a esse solo e nos mantém aquecidos. Agora, o que nós estamos fazendo? Nós estamos intensificando o chamado efeito estufa. Como? Liberando para a Terra mais e mais gases de efeito estufa, gases que retêm esse calor. Então, quando a gente fala em gases de efeito estufa, a gente vem aqui, ó, principalmente, né, da queima de combustível, da queima de florestas mesmo, quando a gente faz o desmatamento. Por que o desmatamento agrava o efeito estufa? Além de eu destruir as árvores que iriam consumir esse gás carbônico, que iriam consumir calorias, esfriando ali a temperatura, eu também libero mais dióxido de carbono para a atmosfera. O metano, né, onde a gente observa principalmente sendo eliminado pela decomposição dos materiais dos dejetos orgânicos. Quando a gente fala de pecuária, né, também o que nós chamamos do pulmão dos bois, do gado, da vaca, então acaba liberando esse metano para a atmosfera. E aí nós temos também o dióxido de nitrogênio. Então são gases de efeito estufa, porque ajudam a reter calor e a manter a Terra ainda mais aquecida. Qual é a consequência disso? Que nós chamamos de aquecimento global. Então eu tenho um superaquecimento do planeta, locais como nas geleiras, eu vou tendo esse aquecimento provocando derretimento dessas geleiras, consequentemente aquilo que a gente sempre ouve falar. Se eu tenho o derretimento das geleiras que estão acima do nível do mar, esse derretimento faz com que essa geleira, essa água que estava no estado sólido, passe para o estado líquido e agora seja componente daquela água ali no estado líquido e aumente o nível do mar, aumente aquela quantidade de água no estado líquido. Outra coisa interessante, nesses poluentes que são eliminados, eu vou ter também quem? O dióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio. Esses dióxidos aqui, livres na atmosfera, eles já são prejudiciais. Porém, quando eles se ligam com o vapor de água, eles se transformam o dióxido de enxofre em ácido sulfúrico e o dióxido de nitrogênio em ácido nítrico. Esses dois ácidos aqui, eles vão se precipitar com as chuvas, formando o que nós chamamos de chuva ácida. Então, quando chove, esse vapor de água reage com esses dióxidos, formando ácidos. E esse ácido cai com as chuvas, com a precipitação, destrói plantações, destrói automóveis, que é ali de material de ferro, monumentos históricos. Então faz realmente um prejuízo muito grande. E esse processo aqui nós chamamos de chuva ácida. Então quando eu falo de poluição atmosférica, eu lembro de quem? A poluição que fica próximo ao solo, agravada pelo processo de inversão térmica. Inversão térmica é um processo natural. Quando é que nós temos prejuízo?
quando nós eliminamos tantos poluentes que, quando acontece a inversão térmica, a quantidade de poluente aqui é tão alta e fica próximo ao solo e acaba prejudicando toda aquela região que eu tenho nesses erros de gravação. Continuando. Aqui, quem é o próximo? O efeito estufa. É um processo natural também? É um processo natural. Qual é o problema então, professora? Nós estamos aumentando, nós estamos agravando, intensificando esse aquecimento, esse efeito estufa. Consequência disso, o aquecimento global. Outro problema ocasionado pela liberação de poluentes, a chuva ácida. Quando eu tenho a reação dos dióxidos de enxofre, dióxido de nitrogênio com vapor de água, forma-se o ácido sulfúrico e o ácido nítrico e se precipitam junto com as gotas de água naquelas plantações, o que tiver ali à mercê dessa chuva. Então, essa chuva em que eu tenho esses ácidos aqui é chamada de chuva ácida. Então, nós temos a inversão térmica, o efeito estufa, que é intensificado, e a chuva ácida. Tudo isso provocado por quem? Graças aos poluentes eliminados na atmosfera. Então, nós vamos trabalhar agora com a poluição dos rios e também do solo. Então, vocês já anotaram aí o que acharam necessário. Agora nós vamos falar sobre poluição de águas e também do solo. Quando a gente fala em poluição de água, eu lembro principalmente de quê? Então, olha para a Imperatriz. O que é que nós temos aqui nos nossos riachos? Nós temos vários riachos que cortam a nossa cidade. Mas quando a gente lembra dele, a gente só lembra que todos viraram o quê? Esgoto, né? E muitos esgotos a céu aberto, ou seja, todos estão poluídos. Esse aqui é o grande problema em relação a esses corpos d'água. O que eu faço ali? Eu vou poluir. Então, o que o ser humano vem fazendo? Vem jogando o dejeto orgânico, jogando ali o próprio esgoto dentro daqueles riachos, que consequentemente vão para dentro dos rios. Um dos grandes problemas agravados pelo lançamento de dejetos orgânicos nesses rios é a chamada eutrofização ou eutroficação. O que é isso? Quando eu lanço matéria orgânica, dejeto orgânico, ou seja, aquele lixo para dentro desses riachos, para aquele esgoto que na verdade não vai ao esgoto, ali eu tenho o quê? Uma coleta de águas da chuva que acaba indo para esse riacho, só que joga junto os esgotos também que saem das casas. Então aqueles dejetos, quando são lançados dentro da água, dentro daqueles rios, eles liberam principalmente nitratos e fosfato. Isso aqui dentro daquela água é um banquete para bactérias. Então essas bactérias, elas acabam se proliferando. Esse aqui é o problema. Quando elas se multiplicam rapidamente, o que acontece? Essas bactérias, elas vão consumir o oxigênio daquela água. Então, quando essa bactéria aeróbica, ela utiliza esse dejeto orgânico como fonte de alimento, elas se multiplicam. Se eu tenho muitas bactérias consumindo o oxigênio daquela água, o que vai acontecer? Aquela água vai ficar pobre em oxigênio. E aí todos os animais que dependem, toda a flora, toda a fauna que depende da oxigenação daquela água, ela vai acabar morrendo. Então, quando eu tenho um aumento significativo dessas bactérias pelo lançamento desses dejetos orgânicos dentro da água, provocando a morte de peixes, crustáceos, eu tenho o fenômeno da eutrofização. Então, geralmente a gente observa, no rio tal apareceu aquele monte de peixe boiando, flutuando, morto. Pode observar que próximo daquele fenômeno eu tenho um lançamento de quê? De esgoto. Muita matéria orgânica, muito alimento para essas bactérias. Se multiplicam rapidamente, essa grande quantidade de bactérias consome o oxigênio disponível na água, provocando a morte por falta de oxigenação daqueles crustáceos, daqueles peixes que vivem ali naquela região.
Então isso é chamado de eutrofização. Falou em poluição da água, a gente lembra de eutrofização. Outra poluição que é do solo, mas que acaba indo também para o ambiente aquático, é o uso de agrotóxicos, é o uso de inseticidas nas lavouras. Esse aqui já foi até proibido o seu uso nas lavouras como inseticida. Por quê? Porque ele vai provocar problemas de infecções da pele e, se for absorvido, problema principalmente no fígado, como a cirrose e também o câncer. Então os DDTs e os organoclorados, eles devem ser evitados. Porém, sempre tem aqueles que usam de forma clandestina. O que acontece? Se eu uso esse diclorodifenil, trilocloroetano na minha lavoura, quando chove, vai levar isso aqui para quem? Para os corpos de água. Lá dentro da água eu tenho os crustáceos, como os bivalves, que são animais filtradores. Então eles vão filtrar essa água para obter alimento, e aí eles vão obter quem também? Esses materiais tóxicos que se acumulam na cadeia alimentar. E aí, aquele outro crustáceo que vai se alimentar do bivalve, o peixe que vai se alimentar do crustáceo, a ave que vai se alimentar do peixe, ela vai só concentrando cada vez mais quantidades de produtos químicos nos níveis tróficos que se seguirem. Então a gente diz que isso aqui vai se acumulando dentro da cadeia alimentar. Então, conforme vai aumentando a concentração desse poluente dentro da cadeia alimentar, o último a consumir, ele vai consumir uma concentração maior dessa toxina. E aí vai acabar ocasionando problemas mais graves naquele consumidor final que chegar, né? Porque aqui nós já vamos ter um acúmulo que pode levar à morte de algum desses indivíduos. Outro problema também relacionado à água, que já foi estudado no ano passado, é a chamada maré vermelha. Vocês ainda lembram o que é maré vermelha? Costuma dizer que maré negra é quando há derramamento de petróleo. Já a maré vermelha é ocasionada pela multiplicação excessiva das algas pirrófitas ou algas de fogo, que são os dinoflagelados. Assim também, como acontece aqui, quando eu tenho muita matéria orgânica dentro daquela água, eu posso provocar o aumento, uma proliferação, uma floração dessas algas, desses dinoflagelados. Só que nesse caso aqui, quando o dinoflagelado da alga, ela aumenta, multiplica rapidamente naquela água, ela, por ter essa coloração alaranjada, avermelhada, ela cria aquela mancha avermelhada sobre a água. Por isso é chamada de maré vermelha. O problema é que esses dinoflagelados liberam toxinas naquela água que vão acabar matando crustáceos, matando peixes naquela região. E tudo isso provocado graças a quem? A liberação excessiva de dejetos orgânicos, de material que nós chamamos de esgoto dentro dessa água. E esse esgoto, esse lixo que nós produzimos, ele pode ser lançado também diretamente no solo. Então, quando o carro do lixo vem, recolhe seu lixo, ele vai levar para onde? Aqui em Imperatriz a gente leva para onde? Para os lixões. Então, os lixões a céu aberto é digamos assim, um câncer para essa relação de poluição do solo. Tanto que nós já temos as regras para a criação de aterros sanitários, que infelizmente aqui a gente não conseguiu ainda cumprir todos os processos para se criar esse aterro sanitário. Então tem-se os lixões, lança todo esse material no solo, diretamente no solo. E aí o que acontece? Aquele poluente, pilhas, baterias, material tóxico, hospitalar, tudo vai direto para o solo, quando não é incinerado, provocando poluição atmosférica. Então quando chove, a água filtra no solo, levando aqueles poluentes também para a forma mais interna do solo, para lençóis freáticos. Então, o que deve ser feito? É o que nós chamamos de alternativas para o futuro. Em relação ao lixo que é produzido, a gente tem os chamados 3 R's. Reciclar, reutilizar e o principal que é reduzir. Reduzir a utilização daquilo que realmente você não necessita. Reduzir a utilização de sacolas plásticas, optar por outro tipo de material que possa ser reutilizado. Reciclar. Uma coisa interessante que a gente deve lembrar é reciclar e reutilizar.
Quando eu pego o material e não modifico toda a estrutura, a composição dele, eu estou apenas reutilizando. Pego uma garrafa PET de refrigerante e uso para encher de água, beber água. Então, eu estou reutilizando. Reciclar, eu vou modificar aquele material para produzir um outro, quando acontece lá com os lingotes, né, de alumínio, de plástico, para a produção de novos materiais. Então, o que eu vou deixar para vocês? Na página 276, nós temos aqui, ó, alternativas para o futuro. O que pode ser feito para que a gente possa modificar a nossa realidade em relação à destruição do meio ambiente, em relação à poluição? Então, vocês vão estudar esse material e a gente vai debater na terça-feira, às 8h30. Vou mandar o link e aí a gente vai discutir sobre essas alternativas para o futuro. Outra coisa interessante, além das alternativas energéticas, é o sistema de agroflorestas, na página 280. Que antigamente o que se faz? Destrói toda aquela área, desmata tudo, que é um grande problema até hoje, e aí faz a plantação. Só que hoje, o que eles estão ali intervindo? Eu vou fazer a plantação de hortaliças, mas vou manter a floresta. Então, eu vou cultivar os dois juntos. Assim, eu tenho uma biodiversidade maior, consigo alcançar o que eu quero na produção das hortaliças, da produção de outros agros, né, que eu queira produzir, mas vou manter o máximo possível daquela floresta no local. Então, vocês vão estudar essa parte de alternativas para o futuro, alternativa energética, o que pode ser feito com o que a gente produz, e aí nós vamos discutir lá na terça-feira, ok? Qualquer dúvida, você já anota a observação e a gente vai esclarecendo.